Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o habeas corpus a Bolsonaro, depois que Fux alegou incompetência do STF na ação. De fato, existe motivo para habeas corpus nesse caso, né? Se há voto divergente, lembra, prisão preventiva só é válida se você realmente tem um motivo para manter a pessoa presa, né? A pessoa só pode ser presa em tese depois da condenação final. E se não há nem certeza se o STF é o juízo correto para julgar Bolsonaro, o que ele está preso nesse momento, né? Bolsonaro está preso, em prisão domiciliar, mas está preso, né? E há sim a condição de pegar esse habeas corpus. E lembra, o habeas corpus é sorteado no STF. É verdade, né? A chance de cair para alguém dos maus aí é grande, mas vai que cai para o André Mendonça de novo ou cai para o Nunes Marques de novo, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu também vou aproveitar esse vídeo para falar sobre alguns espantalhos que a esquerda está usando sobre o voto do Fux, né? Dizendo que, olha, não era minuto de golpe, era carta de lamentação, não era atentado à democracia, era só choro de perdedor, não era crime, era bravata, não era plano, era pensamento, não sei o que lá. Sendo que o Fux não falou absolutamente nenhuma dessas coisas aqui. O que o Fux disse é que o PGR não mostrou nenhuma prova de que não era uma lamentação, era uma minuta de golpe. Cadê a minuta do golpe? Não tem minuta de golpe. Como é que você sabe que era uma minuta de golpe se ela não está nos autos, né? Então, vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por O Melhor Programa Social é o Emprego, Alexandre Bolsonaro de Moraes, presidente, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, tá aqui, ó. A oposição vai pedir o habeas corpus a Bolsonaro após o Fux alegar incompetência, o que faz, é muito justo. Habeas corpus é algo que você pode pedir a qualquer momento, quantas vezes quiser, e, assim, tem um custo, evidentemente, mas você pode pedir, né? Nós, da oposição, estamos estudando a possibilidade de impetrar um habeas corpus, pois é inadmissível que o magistrado tenha a clareza de reconhecer e transmitir a todo o Brasil a incompetência absoluta de fórum. Esse teatro, a partir da manhã, vai perder muitos ingressos. Não tem como esconder a imparcialidade dos ministros, disse o deputado federal, o Zucco, né? Então eles vão fazer com um habeas corpus, aqui o ministro deixou muito claro, através do voto, a inexistência de crimes por parte do presidente Bolsonaro. Bom, só para deixar claro, o que ele disse no voto dele é que não há provas de crimes contra Bolsonaro. Então, em tese, realmente, Bolsonaro tem que ser liberado, né? Você só condena quando há provas de crime, que a pessoa realmente cometeu crime. Como foi o caso do Lula. O Lula, de fato, cometeu crime. O Lula tem inúmeras evidências do crime, da corrupção lá do Lula, né? Enfim, os bolsonaristas, né, a oposição comemorando. Por outro lado, o PT tá chateado pra caramba, né? PT acusa Fux de traição à democracia, né? Porque é lógico, não encarar a narrativa que o PT colocou é a traição à democracia. Vocês sabem, a esquerda considera democracia só quando eles ganham, né? Se você coloca qualquer obstáculo à esquerda ganhar, virou um traidor à democracia. Não, que não pode, porque a democracia tem que ser com a esquerda, não sei o que lá. Partido e representantes da esquerda criticam posição que contraria a relatora Alexandre de Moraes. Mas é o que eu falo para vocês, é exatamente a ideia de um colegiado de juízes, é um juiz discutir com outro. Se você vai ter uma decisão só e vai valer a decisão só, ué, qual a lógica, né? Além disso, a esquerda tem feito alvejado o Fux de forma até virulenta às vezes, né? É engraçado como eles consideram que qualquer ataque ao Alexandre de Moraes é um ataque à democracia. Não pode atacar a democracia. Criticou o Alexandre de Moraes, chamou ele de careca, idiota, não pode. Cabeça de piroca, não pode chamar ele disso, né? Agora, o Fux, agora a esquerda tá fazendo muito pior. Tem gente falando em matar o Fux na esquerda, né? Não vou fazer. Isso é bravata de internet, gente. Mas que estão falando, estou falando. Esse tipo de coisa que o Alexandre de Moraes considerou como estão ameaçando me matar na internet. Nossa, não pode. Cara, eu recebo ameaça de morte na internet o tempo todo. Isso é bravata de teclado, porra. Enfim, até aqui, ó. Fux é alvo de ofensas antissemitas. Isso aqui é uma outra coisa mais complicada. Tem muito esquerdista falando, mas o Fux é judeu e não sei o que lá. Ó, aí, meu amigo, lembra aquela lei que o Lula assinou, que preconceito por etnicidade, e judeu é uma etnicidade, por religião, também isso é crime inafiançável, tá? E, sinceramente, eu, como libertário, sou a favor da liberdade de expressão. Por mais que eu condene o antissemitismo, eu acho que as pessoas têm o direito de ter a opinião delas, por mais idiota que seja. Agora, nem todo mundo é libertário anarcocapitalista aqui no Brasil, tá? Vai ter muita gente do grupo do Bolsonaro que pode embarcar nessa história de colocar vocês na justiça. Vai dar uma dor de cabeça grande esse negócio de dizer que o Fux é judeu, por isso que ele fez coisa errada. Eu vou te falar uma coisa, bicho. Aí tá aqui, né? Um monte de jornalista da esquerda fazendo espantalho para dizer que o voto do Fux é absurdo. Como que o Fux fez isso aqui? Que não era minuta de golpe, era carta de lamentação. Não foi isso que o Fux disse. O Fux disse que não dá para saber se era uma minuta. Cadê a minuta de golpe? Não tá nos processos, não tá nos autos. O que é uma coisa óbvia, cara. Em qualquer corte, qualquer juiz olhar aí. Peraí, mas cadê essa minuta de golpe que vocês estão falando? Cadê ela aqui? Não tá nos autos essa minuta. Então como é que vocês sabem que não era uma carta de lamentação? Como é que vocês sabem que isso era uma minuta de golpe no final das contas? A gente não consegue ver ela aqui, né? Não era atentado à democracia, era choro de perdedor. Tá falando aqui do caso da reclamação contra as urnas, né? E, de fato, é o que eu sempre falo para vocês, né? Toda eleição
tem o pessoal que ganha a eleição, que é um grupo pequeno, se você faz a conta aí, relação de candidato-vaga para eleição é pior que vestibular de medicina, meu amigo. A maior parte das pessoas que se candidatam a alguma coisa numa eleição perde, é uma minoria que ganha. Então em toda eleição tem isso, tem o pessoal que ganha e tem o pessoal que perde e chora. Isso tem em toda eleição. E a gente da direita, a gente da esquerda, a gente do centro, libertário, todo mundo. Porque é chato mesmo, pô. Você bota o seu nome lá para ser eleito e não conseguiu, é uma coisa ruim, não é uma coisa boa, né? Então, choro de perdedor acontece, né? Eu não recomendo, eu acho que não precisa fazer isso, não se deve fazer isso. Mas é um instinto natural das pessoas se defender. E muitas pessoas se defendem, mas essas urnas eletrônicas fraudadas, isso é o mais comum de acontecer, né? Felizmente, muita gente evita esse tipo de coisa. Você quer ver um caso? O Milei teve uma eleição agora lá na província de Buenos Aires, em que ele perdeu a eleição, ele reconheceu, ele foi na televisão e falou, perdi a eleição, muito chato, vamos rever aqui agora, vamos mudar o rumo. Não foi uma derrota tão grande quanto estão cantando por aí, não, né? Mas aí já vi um monte de gente mostrando, não, tá vendo? Olha, só tem boletim de urna falso, falsificaram os números do Milei. O Milei não falou um pio. Por quê? Porque o Milei sabe. Isso é choro de perdedor. Ficar entrando nessa parada é choro, mesmo que não seja, parece choro de perdedor. É melhor você engolir, reconhecer a derrota e seguir em frente do que ficar reclamando de urna, reclamando de voto, reclamando não sei o que lá. O que ele vai ter que fazer agora, então quer dizer que teve lugares que falsificaram o boletim de urna? Temos que ter mais fiscais na próxima eleição. É assim que você age. Tem que botar mais fiscal na próxima eleição. É assim que o Milei está se preparando para as eleições que vão ser realmente importantes agora em outubro. Mas teve um voto aqui que faltou e coisa, então vou ficar chorando. Isso é choro de perdedor. Não caiam nessa armadilha. Bolsonaro, infelizmente, caiu nessa armadilha. E realmente, mas não era atentado à democracia. Criticar a urna eletrônica não é atentado à democracia, é choro de perdedor, não é atentado à democracia. Não era crime, era bravata. Eu não sei em que momento ele falou isso. Em momento algum ele falou isso daqui, tá? Não era plano, era só um pensamento. E, de novo, mesmo que fosse plano, né, o que ele falou ali é que um plano não é a execução do plano. Tanto que, no caso do Mauro Cid e no caso do Braga Neto, em que houve indicação de que houve dinheiro passado para alguém, não sei o que lá, nesse caso, ele condenou os dois, porque ali havia algum indício de que eles começaram a execução do plano. Né? Dar dinheiro para alguém, para não sei o que lá, seria o início de execução do tal plano Punhal Verde-Amarelo, Copa 22, sei lá qual é o nome do plano lá, um plano maluco lá. Não, acho que esse aqui foi 142 o plano desse aqui, mas enfim. Não era acampamento golpista, era só manifestação. Bom, mas isso aqui realmente, né, é manifestação política. Vocês que chamam de acampamento golpista, né, era uma manifestação política. As pessoas insatisfeitas com o resultado da eleição ficaram em frente ao quartel. Eu acho terrível. Desde o início eu falei, nunca que eu vou botar um pé num protesto desse tipo, porque eu não quero golpe. Em momento algum quero golpe nesse negócio aqui. Ainda mais golpe de milico. Mas no final das contas, o pessoal estava protestando. De novo, embora eu discorde deles, eles têm o direito de protestar, né? Não era organização criminosa, era só concurso de pessoas. Isso daqui eu vou te falar um negócio. Ele falou isso mesmo e falou com razão, porque ele explicou a diferença entre concurso de pessoas e organização criminosa. Organização criminosa é quando você vai fazer vários crimes indefinidamente. O PCC, por exemplo, o PCC é uma organização criminosa. Eles se montaram e fazem vários crimes, fazem sequestro, fazem roubo de não sei o que lá, fazem roubo de carga, tráfico de drogas, fazem um monte de crime. E assim, montaram para fazer vários crimes mesmo. Concurso de pessoas é quando as pessoas se unem para fazer um crime ou um número finito de crimes. Não é uma organização criminosa no sentido que não pretende se manter no tempo indefinidamente. É por um objetivo fixo de fazer alguma coisa. Se você faz uma organização criminosa, é para atuar de forma contínua por um tempo indeterminado. E o mais engraçado dessa história é que ele deixou claro que o Lula, sim, era chefe de uma organização criminosa. Por quê? Porque a organização criminosa montada pelo Lula tinha o objetivo de fazer corrupção indefinidamente. Foram vários processos na Petrobras com corrupção e pretendiam continuar fazendo corrupção e eleger a Dilma e depois voltar o Lula e continuar fazendo corrupção. Era, de fato, uma organização criminosa. Agora, que lógica teria uma organização criminosa fazer um golpe de Estado? Você fez vai fazer vários golpes de Estado, é isso? Que lógica tem essa? A organização de fazer golpe de Estado. Fizemos vamos fazer de novo. Agora mais um golpe de Estado. Golpe de Estado de novo. Não tem lógica isso, né? Você faz um golpe de Estado, acabou. É um crime, ou pelo menos um número finito de crimes, e acabou. Então isso é concurso de pessoas. Senão vira a mesma coisa. Senão todo concurso de pessoas vira organização criminosa. Não faz sentido isso. Então, ou seja, esse ponto aqui é exatamente isso, o pessoal da esquerda. Podem chorar. A frase é essa mesmo, e ele está certo. Não era urna eletrônica, era só uma torradeira. Ele falou isso também. Não, a urna eletrônica é uma torradeira. Mas ele falou no sentido de que você bota lá na tomada, ela funciona. Ela tem que ser muito confiável. Por que ele falou isso? Ele falou isso, olha só o contexto dessa frase dele. Ele era o presidente do TSE quando foi aprovado lá atrás a ideia de que haveria o voto impresso. Vocês lembram dessa história? Chegou a ser aprovado o voto impresso no Brasil já. Chegou a ser licitado as urnas com voto impresso e coisa e tal, e tudo ia fazer. E qual que é o problema que ele falou? Qual que foi a comparação dele com torradeira?
É o ponto que eu falo para vocês. O problema é que impressora falha pra caramba. É muito comum impressora falhar. E aí qual que é o problema? As urnas eletrônicas têm que funcionar no Brasil em lugares afastados pra caramba. O interior do Amazonas tem lugar que a urna tem que sair dois meses antes da eleição. A urna tem que sair de Manaus no barquinho para chegar lá a urna para funcionar nesse lugar que é lá no meio do nada. E é diferente da Alemanha. A Alemanha tem uma lei que exige voto impresso. Por quê? Porque na Alemanha, qualquer cidade da Alemanha tá 5 minutos de uma autobahn, que você bota 200 km por hora no seu carro e chega em 5 minutos em qualquer outro lugar. Tem loja de peça em tudo quanto é lugar. A Alemanha tem uma visão de mundo diferente do Brasil. A eleição na Alemanha é diferente da eleição no Brasil. O Brasil tem lugares no meio do Pará, lugares no meio do Amazonas, que tem que planejar com 2 meses de antecedência. A urna tem que ser uma coisa extremamente confiável, igual uma torradeira. Você pluga na tomada e ela funciona. E é isso que tem que ser a urna eletrônica. E o problema do voto impresso é esse, em termos práticos, tá? Na prática, a impressora costuma quebrar com muita frequência. Então o pessoal botar a urna lá no fim do mundo do Amazonas, aí se quebrou a impressora, como é que faz? Ah, manda vir outra urna de avião lá de Manaus e coisa e tal. Imagina a dor de cabeça. Não, nem dá avião, tá? Tem muito lugar no Amazonas que não tem pista de pouso, não. É só navio mesmo. Você não tem como chegar no lugar se não for 2 meses num navio andando no rio, né? Enfim, é isso que ele quis comparar aqui a urna eletrônica com a torradeira. Não no sentido de dizer que a urna eletrônica é uma coisa ruim, mas no sentido de dizer que a urna eletrônica é uma coisa confiável. Você pluga ela na tomada, ela funciona e pronto, né? Enfim, o pessoal tá chorando aqui. Foram vários chorando aqui. Fux minimiza o golpismo ao tratá-lo como rudes acusações e choro de perdedor, dizem especialistas. Não, ele não minimizou. Ele disse que existe isso e o Ministério Público não conseguiu provar que era mais do que isso. O Ministério Público teria que provar que mais do que mero choro de perdedor ou acusações rudes, ele realmente planejava alguma coisa. Havia algum plano realmente para tomar o poder? Não tinha. Não conseguiram. Cadê a tal da minuta do golpe? Não tem a minuta lá no negócio. Então não tem prova de que tenha sido alguma coisa além de choro de perdedor. É isso que ele está querendo dizer aqui. A esquerda está inventando espantalho no voto do Fux, né? Aqui, ó. Fux compara a urna à torradeira. Pô, já falei, né? Aqui, ó. Diz que Bolsonaro queria a verdade ao questionar o sistema. Exato. Aliás, ele falou também isso também. Como Aécio Neves fez em 2014. Entrou com uma ação questionando as urnas eletrônicas, isso foi pro TSE, os técnicos do TSE foram lá, responderam a coisa, responderam, pronto, encerrado. É isso que o Bolsonaro queria. Até para o Bolsonaro tranquilizar a base dele, né? Porque muita gente na base do Bolsonaro estava cobrando ele para fazer alguma coisa, porque fomos roubados, não sei o que lá. Não fomos, vamos entrar na justiça para responder. E o Fux lembrou que muito do que foi dito lá, que a irresignação do Bolsonaro com as urnas eletrônicas, em grande parte foi justamente porque o Moraes negou o recurso que o Bolsonaro fez ao TSE. Deveria ter aceito o recurso, deveria ter feito a mesma coisa que fez com a Aécio. Não, beleza, vamos estudar aqui, vamos fazer aqui todo o processo, vamos avaliar tudo aqui, pronto, acabou, e vamos chegar no final das contas e considerar alguma coisa, e ponto final. Por que vai proibir Bolsonaro de entrar na justiça? Negou o direito de petição ao Bolsonaro. Isso é um absurdo. É um direito de petição, é o direito que você tem de entrar na justiça. Qualquer pessoa pode entrar na justiça por qualquer coisa. A justiça pode negar a sua vontade, mas você tem o direito de procurar a justiça, né? Enfim, o que ele colocou é muito verdadeiro, né? Ou seja, tá a esquerda aqui apavorada porque ele destruiu as mentiras todas da esquerda, né? O R7 aqui foi um pouco melhor, tá? O R7 pelo menos aqui deu uma descrição um pouco mais detalhada, dizendo que não, que ele entendeu que não havia provas para essas alegações, que pode ser que houvesse de fato uma minuta de golpe e que o Bolsonaro tenha planejado o golpe, pode até ter acontecido, mas não tem prova disso. Se não tem prova disso, pelo direito penal você não pode acusar a pessoa, não pode condenar a pessoa. O direito penal exige que seja provado, acima de qualquer dúvida, que aquilo ali foi feito para dar um golpe. E aí o que ele falou, não, teve reclamação com urna eletrônica? Mas como é que você garante que isso não era só choro de perdedor? Cadê a prova de que isso era parte de um plano para derrubar o Estado? Não tem essa prova. Em lugar nenhum tem essa prova lá nos autos. Ele falou, não, eu botei toda a minha equipe para vasculhar essas provas todas, os 70 terabytes lá de dados que eles levantaram lá, e em momento algum eles encontraram nada de prova de que realmente a crítica do Bolsonaro às urnas era algo referente à tentativa de derrubada do governo. Até porque Bolsonaro já criticava as urnas há muito tempo antes, né? Então assim, não é nenhuma novidade, não é como se fosse uma coisa nova que ele criou de criticar as urnas, né? Isso aqui é mais uma visão de como a esquerda está chateada com o Fux. O Fux quebrou as pernas da esquerda, a verdade é essa. É aquilo que eu falo, esse processo não é um processo jurídico, esquece negócio de promotor, juiz, é um processo midiático. A esquerda queria convencer o mundo de que Bolsonaro é um golpista. Agora ficou difícil. Não, ficou muito difícil. Ficou muito difícil. Pode até condenar ele, mas vai ser difícil de dizer que isso foi um processo limpo, que não teve nenhuma discordância, que todo mundo concorda que Bolsonaro é golpista. Não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.